Revisitar Laguna nasceu de um desejo de levar os leitores de história de Santa Catarina e de história do Brasil mais histórias sobre Laguna, porque aqui no Laboratório de História Social do Trabalho e da Cultura, na Universidade Federal de Santa Catarina, nós vínhamos pesquisando o litoral de Santa Catarina há um bom tempo, o litoral de Santa Catarina no século XIX. E essa história que se contava muito a partir dos açorianos, dos engenhos e da açorianidade, na verdade se revelou muito mais diversa, né? Muito mais complexa, com africanos trazidos no tráfico atlântico, vindo trabalhar nesses engenhos sob escravidão. Então essa história do litoral foi se tornando mais rica e mais diversa, e a gente sabia que Laguna tinha essa história também, e a documentação de Laguna é um tanto mais rica do que a documentação que a gente tem para a ilha de Santa Catarina. Revisitar Laguna traz capítulos de uma laguna, de um espaço geográfico, né, em torno da laguna, e depois da vila e da cidade, que remontam ao século XVI. Tem capítulos sobre o contato de portugueses e espanhóis navegantes com os povos que habitavam aquela região no século XVI, o capítulo do Tiago Kramer de Oliveira, um capítulo sobre a escravização de indígenas também naquela região e envolvimento de lideranças indígenas nessa mediação. O livro tem também uma investigação sobre um período de Laguna que é pouco estudado com intensidade, que é a segunda metade do século XVIII. O Fábio Kuhn mostra como, naquela época, tinha já engenho e produção de alimentos, com mão de obra possivelmente passando de indígena para africano. Tem também um capítulo sobre o cotidiano durante a República Juliana, o capítulo do Gustavo Marangoni Costa, que se engaja em mostrar como que a população reagiu, né, à invasão dos farroupilhas, e alguns aderiram, outros não aderiram. Não era, né, não era um consenso, e como durou muito pouco tempo, foi uma onda, né, que passou pela cidade, mas ele tenta mostrar como a população participou da República Juliana. Tem um capítulo do Rafael Scheffer sobre o comércio interprovincial de escravos a partir de Laguna, né, na segunda metade do século XIX, quando se começa a vender escravos de Santa Catarina para o Sudeste, para o Sudeste. Tem o trabalho do André Fernandes Passos sobre a vinda, a chegada de africanos novos, recém-chegados para Laguna. Tem algumas evidências de comércio direto com a África, poucas, mas muito mais de comércio com o Rio de Janeiro, né, comerciantes, e ele detalha muito bem quem eram os comerciantes da Praça de Laguna no comecinho do século XIX. O capítulo do Diego Chibelinski, em cima de um processo de acusação de roubo contra um cozinheiro negro de navio, né, que fazia o comércio de cabotagem. Nesse caso, ele centra
no tema da navegação de cabotagem, que era o que conectava Laguna com as outras cidades litorâneas, né, tanto no sul quanto sudeste, era uma navegação que levava e trazia os produtos. Tem o meu capítulo sobre uma família, a família da Joana, que recebe uma promessa de alforria condicional, e eles entendem como alforria condicional, mas na verdade é uma metade de alforria e uma metade de escravidão, e é uma relação que se estende por décadas, né? Essa expectativa de liberdade que no fim pode até acabar virando uma reescravização. E tem o capítulo do Júlio César da Rosa, que mostra como os dois clubes negros eram espaços em que trabalhadores, né, de origem africana, já no pós-abolição, tinham como lugar de convivência. Eu acho que o que chamou bastante atenção foi justamente a força dessa laguna marítima. A gente imaginava, né, um porto, uma cidade portuária, mas tá em todos os capítulos o mar e a cultura marítima bom, as pessoas que vão e vêm pelo mar, os bens que vão e vêm, o trabalho que envolve fazer barcos, conduzir barcos e, e, e ir e vir em barcos. Tinha muita gente que vivia de alugar seus escravos marinheiros para viagens marítimas. Então, tem a fortuna, né, os bens constituídos em Laguna dependem dessa situação de cidade portuária. Mas Laguna é um lugar que quase todo mundo do sul do Brasil visita, e quase todos os visitantes que vêm a Santa Catarina passam por Laguna, porque Laguna tem esse imaginário de cidade histórica, né? Então esse traço, a gente quer pegar carona nesse traço de cidade histórica e colocar mais histórias, né? Acrescentar histórias a já esse imaginário de cidade histórica, rechear de mais histórias. Então, essa é a intenção da coletânea.